Gente, uma salva de palmas para o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, senhor Renan Antônio Ferreira dos Santos. Mussolini, meu presidente! Meu Boquinha! Seu palanque. Eu tô com palanque. Tá com todas as lideranças. Olha, eu posso falar já? Porque uma das coisas que falaram é o seguinte, ó, Renan, quando você for pré-candidato a presidente, você tem que saber onde você tem seus palanques, né? E aí eu acho muito engraçado, porque é um termo que a política usa assim, você tem seus apoios, que seus apoios vão gerar eventos e estrutura. E aí, quando você fala palanque, você imagina literalmente alguém tá, tipo, com um marceneiro construindo um palanque de madeira. Tipo, eu vou construir meus palanques no estado. O Bertolucci terminou isso aqui. Não, é isso que eu ia falar. Eu estou literalmente num palanque de madeira aqui, né? Então, aqui, vamos pedir uma salva de palmas pro Bertolucci por trazer um palanque pra nós aqui. Parabéns. Muito obrigado. Poxa, é uma honra poder estar fazendo parte do movimento. Do palanque. Do palanque. Eu que construí essa porra aqui. Nossa, palanque estadual, com o nosso governador. Não, as lideranças. As lideranças, as associações, os cabos eleitorais. Os amigos do sindicato, dos metalúrgicos. Pô, até presente eu já ganhei aqui já, enfim. O pastor Norberto, que tá ali presente, né? O pastor Cíntia. A gente está iniciando hoje a nossa turnê pelo Paraná. Nós vamos rodar aí Londrina, Maringá, Cascavel, Cianorte, Ponta Grossa, vamos finalizar em Curitiba. Você tem que voltar aqui no final do ano, tá? Eu vou voltar, obviamente. Porque eu estou na pré-campanha, ainda haverá campanha. Na quinta-feira o Bertolucci vai acordar em Cascavel e vai terminar o dia em Ponta Grossa. Entendeu? Entendeu? Porque ele é gay. Selo veio da van de qualidade. Poxa, eu nunca imaginei que eu poderia estar ao lado de um pré-candidato à presidência da República. Um cara que começou pontuando 1, 2, 3, 4, 5, já teve pesquisa até de 7. E eu realmente acredito que a gente vai conseguir eleger esse cara aqui na presidência da República. E vai mandar esse frouxo do Flávio Bolsonaro, que teve CPI aí, para poder assinar, para poder caçar o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli. Cadê a assinatura do homem? Não teve. Não teve. Mandar esse porra desse Lula pra casa do caralho. Esse cara aqui é a renovação, cara. Eu tenho muito prazer de estar ao lado seu, cara. Muito, muito mesmo. Cara, seja bem-vindo aí e vamos descer o cacete. Muito bom. Muito bom. Primeiro eu queria pedir desculpas pelo atraso, tá? Aí a gente fez uma rádio, estendeu a rádio, disse que foi muito bom. E aí eu fui na outra, que não era uma rádio, é um jornalista muito bom, tá? Paçoca com cebola. O Paçoca com cebola, eu vou falar, saíram apaixonados, quase filiaram a missão ali. E falaram, eles são meio mais da canhota, mas não dá, a gente tá muito sedutor, cara, o projeto é muito bom. Vai te oferecer até um desconto. Em resumo, galera, então eu peço desculpas pelo atraso, mas vamos lá, faz parte, a noiva demora pra chegar, faz parte do jogo e tal. Queria primeiro colocar aqui pra vocês, eu tive um evento em 2024, me corrija, Bertolucci, quando a gente lançou o Bertolucci pré-candidato a vereador aqui, e o Bertolucci perdeu por 4 votos. Na época a gente já tinha visto o potencial dele, ele fez uma campanha propositiva, ele era um dos rapazes que mais falava propostas, ajustado. E à época a gente fez muita campanha pro mongoloide, pro retardado, tá? Pro QI de ameba do João Bétega. Se a gente tivesse focado um pouquinho mais aqui, a gente teria um vereador decente. E lá tivemos um retardado indecente. Ainda bem que, acho que o pessoal do CAPS vai resgatar ele em algum momento, né? E aí ele vai ser levado porque ele precisa, porque aquilo é um idiota completo. Mas a gente ter focado num idiota mostra que nós somos idiotas. E que nós não somos um grupo político perfeito, e eu começo o nosso bate-papo aqui com isso. Nós somos um projeto que está em construção, temos defeitos, cometemos erros, mas nossos erros nunca são de intenção, ou seja, ninguém quis roubar, ninguém falou, vamos botar um idiota lá em Curitiba. A gente realmente errou porque não soube avaliar,
mas nós somos um projeto em construção que vocês participam conosco dessa construção, que é dissidente porque é fora do jogo, que é antissistema não porque quer ser rebelde, mas simplesmente porque a gente não está nesse jogo bizarro que a gente está assistindo, e que tem, de longe, a melhor leitura sobre o Brasil e as melhores propostas sobre o Brasil. E está podendo rodar, e vem sendo um privilégio para mim, incrível, rodar todas as rádios possíveis. Hoje eu acho que foi entre rádios, já foram 5 pelo menos, todos os lugares possíveis, e apresentar nossas propostas e botar elas a teste. E a maior parte das coisas que a gente ouve é: nossa, eu não esperava que fosse assim. Muita gente não tinha ideia do quão bom era o nosso projeto. E talvez nem a gente tinha ideia de que o nosso melhor lado não era o lado João Bétega, não era o lado de outros que passaram e nos traíram, para não ficar aqui dando nome aos bois. O nosso melhor lado sempre foi coragem misturada com inventividade e com inteligência. E foi aí realmente a gente fez o impeachment da Dilma, foi aí que a gente criou o partido, e é aqui que a gente está se colocando agora como pré-candidato a presidente, mas também com projetos aqui no nosso estado do Paraná. E sem precisar pedir passagem para ninguém, sem precisar pedir pinico para ninguém. Ah, olha, eu quero ser candidato a coisa. Não, não, o líder partidário aqui não sabe, vai conversar com outro. Não tem que conversar com ninguém. O projeto surge de maneira orgânica e é o projeto da nossa geração. Tá? Isso eu queria deixar claro, porque muitos que vocês estão aqui entendam, o partido foi montado para vocês. E se vocês não participarem da vida partidária conosco, o partido não tem utilidade. Aquelas milhares de pessoas que coletaram assinaturas, outras tantas foram alvos de violência, a gente ficou abaixo de sol, abaixo de chuva, a gente coletou lá no Amazonas, a gente coletou no meio do Nordeste, a gente coletou aqui no Paraná. Não pode ser em vão. Nada disso pode ser em vão. E aí eu olho essas pesquisas, eu vejo vagabundos em primeiro e segundo, ou covardes em terceiro. Você vê o Zema lá, eternamente puxando o saco do Bolsonaro. O Ratinho Júnior que tá no escândalo do Banco Master. E que foi descoberto por esses caras aqui, tá? Os destruidores da pré-candidatura fictícia do Ratinho Júnior foram esses caras. Ficava se vendendo na Faria Lima como se fosse um projeto novo. Ratinho Júnior, que era petista com o pai dele, até o meio dos anos 10. Hoje é o bolsonarista de ocasião, que olha lá, tá vendendo crédito cesta e participou do Taiaiá, que acho que é uma das coisas mais bizarras dessa história toda que envolve o Banco Master, e que teve medo, e foi o único dos presidenciáveis que não se pronunciou até agora sobre a questão do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Basta ver, não fala nada. Tem até uns corajosos, até o Zema tá falando, não, vamos afastar agora o Alexandre de Moraes. Legal, beleza, mas o Ratinho calado. Nós vamos encarar, e assim, eu tô falando com pessoas que eu já encontrei em outros eventos aqui, falando com amigos e pessoas. Quem aqui é a primeira vez que participa de um evento do MBL? Levanta a mão. Bastante gente. Bastante gente. Vocês têm que entender que tudo para nós vai ser muito difícil. E vai ser muito mais difícil porque nós não temos a facilidade da puxação de saco e a facilidade do caminho fácil. Todo dia eu olho números de picaretas do campo da direita. Veja um post do Nicolas. 1 milhão de likes, 2 milhões de likes. Pavanato. Eles não entregam nada, não tem substância. Você olha e fala, eu aqui fazendo proposta, publicando livro. Às vezes é só falar, olha só a esquerda lá! Às vezes a coisa é bem mais fácil. Mas a gente todo dia perseverando. Todo dia perseverando. Que é uma crença quase maluca de que se você fizer o certo e ir batendo na pedra, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora você vai conseguir quebrar a ilusão que as pessoas têm de que a mentira fácil e doce vai resolver os problemas. Que você ficar apontando que, olha só, o Lula não deu picanha, vai fazer você derrotar o Lula ou derrotar a esquerda no Brasil. Apontar que a esquerda é hipócrita não derrota a esquerda. A direita vive de apontar hipocrisias, de apontar que a esquerda é corrupta. Do que isso muda? Não é isso que vai derrotar a esquerda. E mais, e se derrotar eleitoralmente? Qual é o projeto da direita, tirando nós, para o Brasil? Como eles vão responder os problemas brasileiros? Anistia para o Bolsonaro? O grande projeto Solta Meu Pai. Eleja Flávio Bolsonaro e aí ele solta o pai dele. Nossa, é isso tudo que o Brasil estava precisando. A 10ª economia do mundo realmente precisa soltar um velho. É isso. Com todo respeito aos idosos presentes, mas isso não é um projeto. Isso não é um Brasil. Isso não é um desenho de país. É tão covarde o projeto
que bastou o Donald Trump falar hoje, Comando Vermelho e PCC são organizações terroristas, aí a direita bolsonarista, não, galera, Comando Vermelho e PCC são organizações, sério, vocês estiveram no poder por 4 anos e não fizeram nada com as facções, aí agora, porque o Trump falou, vocês declaram, não, agora a gente vai combater, agora, eles também juram que agora vão combater a corrupção, galera, mas de todos os outros problemas do Brasil, eu sempre falo, eu falei nas rádios aqui no Paraná uma coisa pra vocês. O Paraná é um baita, amo o Paraná, incrível, 4º PIB do Brasil, economia de fato desenvolvida, agro, serviço, indústria. Só que assim, suas cidades são como cidades do interior de São Paulo, mas suas estradas são piores que as do Ceará. Você anda de um lugar pro outro no Paraná, é uma vergonha. Aí tem algo de errado, tem algo que não tá batendo. Vocês trabalham, vocês produzem, vocês pagam a conta do governo federal, mas sua estrada é um lixo. Aí eu vou olhar, né? Quem vocês elegem para o Senado e para a Câmara dos Deputados? A gente entende. Algum parlamentar paranaense tem uma agenda de Paraná em Brasília? Alguém está falando em mexer no Pacto Federativo? Me dê um nome, às vezes eu estou sendo injusto. Não tem. Em compensação, estão todos denunciando a hipocrisia da esquerda e lutando para soltar o Bolsonaro. E aí eu pergunto para vocês, até quando vocês vão ser os otários no jogo? O sulista, mais do que o paulista, é o otário no jogo. Porque o sulista ele é apaixonadamente antipetista, não entende como é que funciona o game em Brasília, e ele é permanentemente administrado por um cara do Nordeste. O Ciro Nogueira cuidou de vocês por um bom tempo. Porque ele é líder de governo do Bolsonaro e vocês não questionavam as decisões que vinham do Bolsonaro. Então o cara do Piauí, que se apropriava, ele como político corrupto do Piauí, ligado ao Banco Master, se apropriava dos impostos coletados sobre vocês, mandava para os prefeitos corruptos deles que não sabiam tocar a vida das pessoas lá no Piauí, enchia o rabo de dinheiro, mas como vocês denunciaram a esquerda, hein? Vocês denunciaram aqui. Aqui não tem comunista no Paraná, aqui não se cria. Não, realmente, comunista não se cria no Paraná, mas vocês gostam de pagar a conta do comunista lá no Maranhão. Porque essa é a resposta que vocês dão com a ilusão política que tem aqui no Sul, de ficar defendendo uma direita burra e histérica, que fazem vocês perderem e pagarem a conta sempre. E vocês perdem e pagam a conta e aparecem orgulhosos com um novo farrur, com um bigodão, dizendo que agora a gente vai pegar os bandidos. Não vão pegar os bandidos. Vocês não vão fazer nada. Quem não se organiza e quem não tem inteligência, perde para quem é mais organizado e mais inteligente. E na prática, a direita é burra e desorganizada. Burríssima e desorganizadíssima. Então eu não quero, eu estou tentando evitar em todas as redes ficar falando de Lula e Bolsonaro. Eu quero falar sobre o nosso projeto. Porque a partir do momento que a gente tem um partido, a gente provou que a gente é organizado. Que a gente tem um movimento cultural. Que a gente é dono das próprias ideias, nós somos organizados. E a partir do momento que a gente mostra que as nossas ideias funcionam e que elas fazem sentido, a gente mostra que a gente é inteligente. A nossa revolução não é só sobre o grupo mais popular agora. É sobre a gente mostrar para as pessoas certas que nós somos mais organizados e mais inteligentes. E ser organizado e inteligente, no fundo, não é o que traz orgulho para vocês. O Paraná é um estado bom, a gente é trabalhador. Sério, o que significa ser trabalhador? Ser organizado, organizar a força de trabalho de uma maneira inteligente. Vocês são isso, mas vocês ficam procurando a burrice fácil. E isso, quando eu falo vocês, não estou falando das pessoas que estão aqui, tá? Porque vocês são pessoas esclarecidas, mas eu estou fazendo um discurso sobre o estado de vocês. No fundo eu estou falando que talvez vocês articulem dentro do coração de vocês quando vocês vão falar com amigos e familiares que moram aqui. Pessoas que vocês vão conversar é como se fosse dar murro em ponta de faca. Uma teimosia cega na estupidez. Não pense que não é assim em São Paulo. A intensidade é menor apenas, mas também é assim. E não pense que no Nordeste não é assim com o Lula também. Porque é. Porque acontece da mesma maneira. Agora, a verdade, em algum momento, ela se estabelece. A inteligência e a competência, em algum momento, se estabelece. Porque ficar rodando em falso no que não funciona, uma hora não dá certo. Por que a República Brasileira está colapsando? Se vocês olharem direitinho, o escândalo do Vorcaro, vocês abrem as mensagens do Vorcaro, elas não têm nada de especial. Não tem, olha, esse esquema aqui, agora o ministro do Supremo vai, eu vou comprar tal agente público, agora o cara vai emitir debênture, não tem nada. O Vorcaro é um idiota que ficava conversando com a namorada dele e estava muito preocupado que virou corno. Teve que pagar um show do Coldplay para recuperar a namorada.
Pede a namorada e contrata o Coldplay pra resolver. É um imbecil, cara. Um imbecil desses só consegue dar um golpe na República porque a República é formada por imbecis. A República topou do Xandão ao Alcolumbre, do Lula ao Lewandowski, de prefeituras e estados a fundos de pensão ao redor do Brasil, todo mundo topou se vender por um imbecil desses. Eu digo mais, a Marta Graef, a namorada dele, foi mais difícil do que a República Brasileira para ele comprar. Ela ao menos levou o Coldplay para ser comprada. Os outros, assim, qualquer coisa levava. E uma mansão de 300 milhões, né? Isso conta realmente. Tá meio bija. É bom que já deu 2 contratos do Alexandre de Moraes ali, né? Do Alexandre não, da esposa. Ah, sim. Desculpa, STF, eu fiz uma confusão. Ninguém tá filmando, né? Baixa aí. Não há relação nenhuma naquele contrato. Inclusive, hoje ela explicou que o contrato era só uma prestação de serviço e ela teve 36 reuniões tratando da consultoria jurídica, então faz sentido o contrato de 76 milhões. Marta Graef supera Vivi de Moraes e... Não, cuidado, não tem mais. A mulher mais bem paga do mundo! Viva as mulheres do bem! Um dia mais. Meus amigos, é bizarra a situação, é grotesca. E a gente não vai responder ela apenas com popularidade e apenas com meme, tá? Nós precisamos, todo mundo, fazer um trabalho para despertar nossos pares. Nós precisamos despertar nossos pais e nossos avós da ilusão bolsonarista. E acima de tudo, a gente tem que libertar e despertar as pessoas ao nosso redor que não estão nem na ilusão de Bolsonaro ou ilusão do PT. Elas simplesmente se cansaram. A gente precisa desportar para o escândalo do Banco Master e entender que a gente está vivendo no fim da República. E nós precisamos acordar as pessoas que nós podemos vencer as eleições de 2026. Ah, mas o partido está montado há 3 meses, você aparece uma pesquisa com 2, outra com 3, outra com 4. Sim, apareço. O João Dória Júnior aparecia com 2 a 3% nas pesquisas para prefeito de São Paulo em 2016 e ele venceu no primeiro turno naquele ano. Tá todo mundo caindo pelas tabelas, ninguém sabe o que apresentar para o Brasil, e quando essas pessoas forem confrontadas por mim no debate, eu vou acabar com a raça deles. Nós vamos derrotar esses caras, sem susto. Absolutamente todos eles terão que responder à justiça por sua participação no escândalo do INSS, eu tô falando do Lula, e no escândalo do Master. Ah, tô falando do Lula também, o Master. Ah não, eu esqueci, o Flávio também tá no INSS e também tá no Master. Então, ou seja, os dois vão ter que responder pelos 2 maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e pela participação em ativa e passiva deles nesse escândalo. Eles vão fugir dos debates no início, mas se nós, e essa é a meta que eu coloco para vocês, se nós conseguirmos até o final de julho bater os 10% nas pesquisas, nós vamos iniciar uma revolução. Chegar aos 10% significa que nós vamos ser capazes de ultrapassar o Flávio. Você fala, como? Ganhando momento. As pessoas só precisam ver que existe uma candidatura viável alternativa a eles. Em 2018, já existia um fenômeno nem Lula nem Bolsonaro, mas ninguém era viável. Óbvio, Simone Tebet. Não dá. Não dá. Pô, eu vou apostar com a Simone Tebet. Entendi, você quer tomar um sonífero e dormir. Não dá. Marina Silva. Não dá. Eu vou lá para gerar, na boa, através da verdade, o caos nesses caras. Eu preciso que vocês me deem 10% até julho. E eu tô falando isso onde eu vou no Brasil. Nos deem 10% que a gente dá à presidência da República para os brasileiros que produzem e trabalham e são inteligentes. A gente precisa chegar nesses 10%. Eu preciso ultrapassar esses governadores que não serão candidatos, não servem para nada. Estão só atrapalhando o jogo agora, atrapalhando a gente levantar dinheiro de doação séria por dentro, sem encaixadores. Estão atrapalhando a gente regimentar apoio, mídia, e fazer o que a gente precisa fazer. Não será o Zema fazer isso. O Zema poderia ter feito, mas o Zema teve medo de se opor ao Bolsonaro durante a pandemia. O Ratinho nunca pôde, porque o Ratinho não é um cara do centrão. E o Caiado também nem sabe o que ele está fazendo ali. Restou a gente. E essa é a missão suicida da nossa geração. A gente precisa assumir o poder do nosso país rápido. Preciso dos 10%. Divulguem a nossa pré-candidatura para absolutamente todo mundo que vocês conhecem. Sejam insuportáveis, como toda tia do Zap que defende o Bolsonaro, ou como todo sindicalista ou membro do, sei lá, da organização estudantil aqui na cidade, fazem pelo Lula. Sejam chatos. Diferentemente deles, vocês têm uma pessoa inteligente e funcional que defende de maneira correta as ideias que vocês têm.
Vocês têm vídeos, cortes meus, participações, textos, artigos, livros publicados. A gente tem muito material para apresentar. Mas cuidado com essa mão que eu tava aqui. Em evento no sul do Brasil. Pelo amor de Deus. Cuidado, cuidado. Nós estamos ganhando esse momento. Vocês sabiam, por exemplo, que nesse instante, no Nordeste, de acordo com a pesquisa Atlas, eu já estou com 5,5% no Nordeste, em processo de subida. Eu cresci 1,4% em um mês para o outro, de acordo com a pesquisa Atlas, desculpa. Saiu uma pesquisa agora em Amazonas, do Instituto Local, eu estou com 6% no Amazonas. Na Atlas, inclusive, de janeiro, eu tinha aparecido na região norte com 7 pontos. Então, de maneira clara, se nas regiões mais difíceis de se crescer, nós conseguimos, aqui no sul vocês precisam, aqui, eu nem chamo de sul, porque vocês são paulistas na verdade, tá? Mas isso é um papo para outro momento, tá? Vocês são paulistas, aqui é São Paulo e tá tudo bem, isso é uma notícia boa para vocês também, tá? Vocês fazem parte do horizonte da Paulista. Vamos fazer um teste, porque ele fica puto. Quem aqui torce pro Coxa, levanta a mão, fazendo favor. Vamos para outro verde, quem torce pro Palmeiras aqui? Quem torce pro Atlético Paranaense? Quem torce pro Corinthians? Tá explicado, é São Paulo. É São Paulo. E tá tudo bem. É o horizonte cultural da Paulistânia, tá? Faz parte. Não, é o Brasil que deu certo. É o Brasil que... Nossa, se eu fizer um comentário eu vou perder muito voto. Tá bom, o Balada, cuidado. Cuidado, seus Balada. E aqui, eu preciso, aqui, cada voto, cuidado, eu não posso pedir voto, tá? Mas cada convencimento virado vale 2. Cada coração que troca de lado vale 2. Ó, um coração ratista, os ratonenses aqui do estado, tá? Do senhor Rato, da família Rato. Um coração bolsonarista, cada um vale 2. E é isso. É uma missão, se vocês olhem, vocês já viram aquela coisa, perguntaram... como é que se come um elefante, né? Se alimenta do elefante, como você consome um elefante. É muito grande, é muito difícil, parece uma empreitada impossível. O Jack Stripador vai lá e fala por pedaços, né? Em pedacinhos. Nós somos pedaços. Daqui a pouco a gente tem que terminar de ultrapassar esses governadores inúteis. Até o final de julho é 10%. Ora, tem pesquisa com 4, com 5, e ia rodar o Brasil até lá. Eu sou o mais desconhecido dos atuais pré-candidatos. Buscamos 10%. Todo mundo, o mercado financeiro, mesmo com o Flávio quase ficando empatado com o Lula, não aceitou o Flávio até agora. Alguém sabia disso ou não? Vocês souberam que ele pediu, ele rodou todos os bancos da Faria Lima e falou, quero um ministro da Fazenda, e ninguém quis. Ninguém quer eleger esses caras. Esses caras é certeza de problema contratado. Mesmo os mercenários da Faria Lima sabem que é problema. Você vai contratar um governo caótico, burro, que não sabe o que está fazendo e vai ficar, Trump, o que eu faço? Não dá. A gente precisa de um projeto sério de Brasil. Então, nesse instante, se nós buscarmos 10%, a cavalaria vai vir. Há um momento naquele filme, no Senhor dos Anéis, que eles estão lutando, acho que é no segundo filme, as Duas Torres, quando aparece o Gandalf com a cavalaria. Nós precisamos segurar com a infantaria, conquistar os 10%, que a cavalaria vai chegar. E quando a cavalaria chega, ela chega com o efeito manada, com o efeito de convencimento, o efeito viral da gente ficar grande. O 10 vira 13, vira 15, vira 19, vira 22, e a gente passa o Flávio Bolsonaro, e aí a gente vai para o segundo turno acabar com o Lula. E aí a gente cumpre o nosso destino. Nosso destino é chegar. Nós não estamos indo lá para derrotar o Lula ou acabar com o bolsonarismo. Isso é muito pouco. Isso é muito pequeno. São 2 senhores de idade que não funcionaram como líderes brasileiros. A gente tem que cumprir nosso destino, que é tornar o Brasil um país definitivamente sério. Eu quero um país que daqui 30 anos vocês vão olhar e o presidente nosso do Partido Missão, talvez o presidente Kataguiri, vai estar lá, sentado com o presidente americano, com o russo, com o indiano e com o chinês, parte dos 5 maiores nações do mundo, todos com bomba atômica, discutindo os rumos do mundo. Se o Brasil está mandando nave para o espaço ou não, se ele vai participar da colonização na Lua, no Marte ou não, como é que nós estamos com inteligência artificial. Esse é o Brasil que a gente tem que construir. Derrotar o Lula, o Bolsonaro, isso não é nada. Eles já se derrotaram, eles são homens falhos. A gente tem que ser ambicioso e construir o futuro que a gente quer. E está na nossa mão. Nós somos a geração mais talentosa que já passou por esse país e nós não podemos pecar por falta de ambição. Eu vou até o fim. Se a pesquisa disser que eu estou com 1% no dia da eleição, eu vou falar, eu vou ganhar essa bagaça. E eu sugiro que vocês sejam assim também. Muito obrigado por terem vindo.
E agora vamos trocar ideia. Valeu. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você apoia meu trabalho e ajuda o movimento a crescer.